Vamos lá, minha gente. Podemos perder tempo não, hein? Estamos aqui para resolver as questões de 1 a 5 de uma prova muito interessante do Instituto IBGP. Esse instituto tem trabalhado aí com questões de interpretação e questões também aí, de gramática, né, em sua maioria. E nessa avaliação que a gente vai analisar aqui, é um texto cujo título é Projeto Busca Impulsionar a Pesquisa contra o Câncer no Brasil, né? Além do texto, e nós vemos, por exemplo, a palavra ocupamos, né, na primeira pessoa do plural. A gente tem aqui uma expressão como imensa desigualdade, né, um marcador aí de subjetividade. A gente tem aí, mais uma vez, né, a primeira pessoa do plural em outros momentos do texto também. E esses elementos, em conjunto, vão mostrar para nós que, apesar de ser um texto objetivo, é um texto com marcadores de opinião. Né? É um texto objetivo, porém com marcadores de opinião. A pergunta número 1, ela pergunta exatamente isso. Né? Ela fala o que a gente pode dizer em relação ao texto. A gente pode dizer que é um texto jornalístico e que é um posicionamento do autor. Né? É um texto analítico, porque ele é objetivo, mas ao mesmo tempo esse texto não é imparcial, porque ele tem a primeira pessoa do plural e ele tem marcadores, né? Esperamos, desejamos, né? Então essas expressões marcam, diz que é ineficiente, se esgotaram, são expressões de marcadores de opinião, né? A questão número 2 fala em relação à linguagem do texto. Olha, como o texto é um texto jornalístico, né, publicado no jornal, ele vai ter que obedecer uma linguagem formal, padrão. Né? A gente não vai ter um texto publicado nesses veículos de comunicação com regionalismos ou variantes de linguagem, por exemplo. Né? Então, a linguagem que predomina é formal, não é regional, também não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem informal, nem uma linguagem que por ser de ampla divulgação, que vai ser um texto de informalidade. Pelo contrário, né? É um texto de linguagem formal dentro da norma culta da língua padrão. A gente tem aqui uma questão de acentuação, perguntando a acentuação da palavra câncer, né? Por que câncer tem acento? Para acentuação, a gente tem que lembrar de uma classificação que você já deve ter estudado, em que a gente fala que uma palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, não é? Quando a sílaba tônica é a última, nós dizemos que ela é oxítona. A penúltima, ela é paroxítona. Câncer está com um acento já aqui. Então, se tem um acento, já indica para nós que é a sílaba tônica, correto? Então, a sílaba tônica é essa sílaba aqui. Se a gente for considerar ser é a última, can é a penúltima, é uma palavra paroxítona, né? Então, paroxítona terminada em R, né? Em R é a terminação aqui da palavra, né? Terminada em R, você tem na palavrinha rouxinol, RXNL, RXNL. Então, R é a terminação para a acentuação, paroxítona e R, né? Aqui nós temos a palavrinha segundo, marcada no texto, para que a gente identifique essa palavra segundo como elemento aí de informação, né? Então, a palavra segundo, ela vai aparecer aí para a gente dizer qual é a sua, o seu sinônimo de um texto, né? Quando você diz que novos casos de câncer, segundo o INCA, é de acordo com o INCA. Se eu estou dizendo que é de acordo, então estou dizendo que ele é segundo, né, ele é conforme, é uma conjunção conformativa, né? Então, conforme, segundo, o próprio como, né, e uma expressão como consoante caberiam bem aqui. E a questão número 5, ela fala aqui de um prefixo, né, de uma palavra, que é a palavra ineficiente, né? A gente tem aqui a palavra ineficiente, que aparece, ela vem da palavra eficiente, né? Esse seria a forma original, e aí acrescentou ao eficiente um pedacinho in que vem antes da palavra, né? Esse pedaço que vem antes, portanto, é o prefixo. Prefixo é o que vem antes, portanto, a alternativa D é um prefixo com a ideia de negação, né? Um prefixo que apresenta ideia de negação. A gente tem aí nas palavras o elemento que vem na sequência, né, que é o sufixo, e o elemento que vem antes, que é o prefixo. Então, no caso de ineficiente, esse in é um prefixo de negação, como des é um prefixo de negação, como o próprio i sozinho de ilegal, des de desfazer, né, são prefixos de negação, como a, né, de amoral, são prefixos de negação, ok? Então, número 5, alternativa D. Próximo vídeo, vamos conversar aqui a respeito das demais questões, as questões de 6 a 10. Um abraço, até lá.